vamos ao vivo para a Assembleia Legislativa do Estado, onde os deputados analisam projetos de redução de juros da dívida do ICMS e também autorização para adesão ao Propag. Vamos entender o que é isso? Ao vivo, a repórter Carla Mesquita. Com você, Carla. Boa tarde mais uma vez, Fábio, e todos que nos acompanham. Saímos agora há pouco da sala de comissões e agora estamos aqui no plenário, onde os deputados se dirigiram para iniciar as votações, sobretudo desses dois projetos que chamam a atenção pela importância para a economia do Estado. Como você bem citou, um deles é a redução de juros das dívidas do ICMS e também a autorização para adesão do Estado de Sergipe ao Propag, que é o Programa Federal de Renegociação de Dívidas. E aí, para conversar mais, esclarecer sobre o assunto, eu tenho aqui ao meu lado o deputado estadual Geórgio Passos e também Carlos, que vai falar, que é o subsecretário do Tesouro Estadual, Carlos Eduardo Siqueira, que também vai esclarecer e vai trazer informações sobre o assunto. Eu começo com o deputado estadual Geórgio Passos. Bom dia. Fala um pouco sobre esses projetos, o que significa, se na prática eles realmente são eficazes, sobretudo do ICMS primeiro. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Mais um refis, o governo do Estado pedindo autorização para que aquele contribuinte que estiver em dívida com o fisco, em especial com dívidas de ICMS, possam ter aí uma redução de juros e multa. Lógico que é algo que é importante, é positivo sim, lógico que a gente também faz aí uma reflexão. Por que as pessoas não estão conseguindo pagar o seu ICMS em dia? Porque as pessoas estão atrasando. A gente sabe que temos uma carga tributária altíssima, não só em Sergipe como no Brasil. Não é a primeira vez que tipos de projetos como esse chegam à casa, para possibilitar ao contribuinte uma regularização. Mas nós temos que também fazer um estudo mais aprofundado, saber quem são esses contribuintes, se são contribuintes que estão deixando de pagar, porque já sabe que no ano seguinte vai ter um projeto como esse, tirando juros e multas. Nós sabemos que isso precisa ser também evitado. Nós já tivemos discussões aqui em outros momentos sobre esse tema, votei favoravelmente, também para ajudar o contribuinte, mas o que a gente precisa é que realmente a carga tributária esteja de acordo com que a sociedade possa pagar, para que não haja inadimplência, não haja atraso e não haja necessidade de matérias como essa. Aqui está acontecendo refis porque pessoas não conseguiram pagar o seu tributo em dia. E no caso desse parcelamento de até 60 meses, qual a sua avaliação a respeito? Veja, então, você vai poder possibilitar que as pessoas paguem, e a gente quer também depois entender da Secretaria da Fazenda que quando as pessoas estão aderindo ao refis, estão conseguindo fazer esse pagamento nas parcelas que eles solicitam, se está tendo inadimplência, se não está tendo. Nós sabemos que muitos ali querem muitas das vezes regularidade, para pegar uma certidão e ficar ok, mas depois não conseguem pagar também essas parcelas. Então é algo que a gente precisa cada vez mais de transparência e de dados claros com relação a refis, não só do ICMS, mas também dos outros impostos estaduais. E agora sobre a adesão ao Propag, que é o Programa Federal de Renegociação de Dívidas, qual a sua avaliação? Veja, para o governo vai ser também algo positivo, afinal de contas ele vai poder pagar os seus empréstimos que tem aí a União como garantidora com a taxa de juros melhor e com prazo mais alongado, mas também traz uma preocupação. Se já incomodou o governo ao ponto de ele precisar fazer essa adesão ao Propag, quando chegam aquelas matérias de empréstimos, e nesse governo Fábio foram bilhões que a Assembleia autorizou, e o discurso é que tem folga, tem condição, mas você vê que no momento desse ele vai pegar e vai alongar essa dívida, deixando mais para frente, lógico, numa condição melhor, pagando menos juros, mas demonstra também que quando chega aquele tipo de matéria, ele não tem sempre a segurança de que realmente não vai comprometer o futuro do nosso Estado. Então pode trazer riscos? Veja, aqui é uma melhoria, com certeza a gente vai votar favorável por causa disso. Nos empréstimos a gente sempre vota contra e hoje aqui traz alguns dados na exposição de motivos, do risco que não só Sergipe, mas outros estados têm de dificuldade de pagamento de dívidas. Sergipe uma condição um pouco melhor do que outras unidades da federação, mas quis também participar, quis fazer essa adesão para ganhar aí mais prazo para pagar a sua dívida. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora eu vou falar com Carlos Eduardo Siqueira, que é o subsecretário do Tesouro Estadual, que vai falar sobre o que muda na prática para o contribuinte essa redução de juros das dívidas do ICMS. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Fábio, todos os telespectadores. Então, na verdade, é uma prática da Secretaria da Fazenda alinhada com o que já vem ocorrendo também em outras unidades da Federação, utilizando então algumas deliberações a nível nacional a respeito do assunto e que então garante que o contribuinte sergipano
vai ter também a mesma condição que o contribuinte de outros estados tem, de então quitar suas pendências, de adimplir aquelas dívidas que ele tem de ICMS, pagando em um prazo maior e conseguindo alguns descontos de juros e multa. Então é a nossa necessidade de garantir essa competitividade também do ponto de vista de negócios, porque é lembrar que ICMS também é devido pelo conjunto de algumas empresas e que nesse momento se torna oportuno que elas façam essa adesão e fiquem em dia, garantindo a regularidade do funcionamento dos seus negócios. Então é isso, a gente chega como uma excelente oportunidade de aderir e de obter um desconto de juros e multa, além de ampliar o prazo de pagamento. Perfeito. E tem um número, um dado dessa dívida, por exemplo, do Estado? Tudo isso ainda vai ser objeto de regulamentação. A Assembleia, nesse momento, está autorizando que o Poder Executivo edite um decreto e nesse decreto, com todas as regras, com toda a análise, com muita responsabilidade, o Poder Executivo, a Secretaria de Estado da Fazenda vai estar conduzindo o processo de refinanciamento. Então, no momento, ainda não temos esse nível de detalhamento e o contribuinte deve também aguardar que essa regulamentação, após o envio da aprovação para o Poder Executivo, ocorra nos próximos dias e aí comece a valer o programa. O programa, neste momento, ainda não vai estar válido. A Assembleia envia o projeto de lei é sancionado pelo governador e ali então o governador vai fazer a regulamentação para que a adesão possa ocorrer e todos os detalhes eles venham a público. Ótimo. E com relação à adesão ao Propag, o que representa para o Estado de Sergipe? Então, um outro assunto para todos os cidadãos poderem entender, um assunto diferente desse que a gente acabou de tratar, é a adesão agora do Estado a um programa estabelecido pelo governo federal, pela União, para oportunizar que todos os estados eles possam estabelecer uma renegociação de sua dívida. Então, o que isso significa? São dívidas antigas, não são dívidas recentes, são dívidas de situações, sobretudo dos anos 90, que quase todos os estados da federação têm com a União. A União, então, ela é credora de cada estado e é credora do estado de Sergipe em um montante, para o caso do estado de Sergipe, de aproximadamente 1,2 bilhão. E com essa oportunidade que foi aberta pelo governo federal, o Estado precisa que a Assembleia autorize e a gente faça o refinanciamento dessa dívida. O Estado então vai passar a pagar menos juros com a União e vai ter a oportunidade de aplicar recursos para abater essa dívida em educação, em infraestrutura, em uma série de projetos importantes para o Estado. Então a gente vai conseguir reduzir o valor a ser pago e vai alongar a nossa dívida. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Fábio, são essas as informações a respeito desses projetos importantes que estão sendo discutidos e avaliados aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. E agora de volta com você no estúdio.